Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Tudo bem, dona Ana? Tudo certinho? Jomara, como vai? Tudo bom? Maria, Kathleen, Fabiana. Vamos chegando. Selminha também. Oi, Adriana, Rodrigão. Tudo bom, Shirlene? Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu explicar para vocês como é que esse mini curso vai se dar. O nome já disse tudo, né? Estamos tratando aqui de um mini curso. Obviamente, não vamos esgotar toda a matéria. É impossível em tão poucos encontros, né? A legislação do Tribunal de Justiça é um tema extenso, mas eu combinei com o André e com o Fred que a gente só vai conversar com vocês aquilo que vai cair na prova. Tudo bom, Emanuele? Vamos resumir aqui nesses poucos encontros. Oi, Jéssica. Vamos resumir aqui nesses poucos encontros só aquilo que cai na prova. O que não cai na prova a gente deixa para lá, certo? Então serão 6 encontros, sempre nesse horário, 19 horas, terça, quarta e quinta. Às terças, nós teremos um encontro comigo, né? Marcelo, a gente vai conversar sobre estatuto. Às quartas, o Fred vai conversar com vocês sobre a lei de organização judiciária, os principais tópicos. Essa dá para esgotar em 2 encontros tranquilamente. E nas quintas, o André vai trabalhar com vocês a consolidação normativa. Rosana, tudo bem? Show? Todos entendidos? Então, como a gente tem pouco tempo, vamos direto para a matéria. Como é que eu dividi o nosso encontro aqui, nossos 2 encontros? Hoje nós vamos tratar de formas de provimento e formas de vacância, as principais. Na semana que vem nós vamos tratar de licenças e penalidades, beleza? Então, esses 4 tópicos nós vamos estudar ao longo desses 2 encontros. Formas de provimento, formas de vacância, licenças e penalidades. Show? Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu falo em provimento, o que você pensa, né? Provimento de cargo público, né? Lembrando, Renatinha chegou, lembrando que provimento significa preenchimento do cargo público. Imaginem vocês que a cadeirinha que você está sentado assistindo essa live seja o cargo público, né? Quando você se levanta, quando você deixa a cadeira e sai para trabalhar, para estudar qualquer coisa, e a cadeira fica vazia, vai ficar salva assim, e a cadeira fica vazia, a gente fala que esse cargo, que essa cadeira está vaga, vacância do cargo público. No momento que você senta para assistir a aula, no momento que você senta para assistir essa transmissão aqui, você sentou na cadeirinha, ocupou a cadeirinha, você está preenchendo o cargo público. Então, preenchendo a cadeirinha, preenchendo o cargo público. Então, primeiro conceito para você anotar aí, quando eu falo em provimento, eu estou falando em preenchimento do cargo público. Provimento, preenchimento do cargo público. Esse preenchimento, esse provimento, ele pode ser originário ou derivado. No provimento originário, há, pela primeira vez, relação entre o servidor e aquele cargo público que ele ocupa. Eu vou repetir a ideia. Provimento em cargo público significa o preenchimento do cargo público. Esse provimento pode ser originário ou derivado. No provimento originário, há, pela primeira vez, relação entre o servidor público e aquele cargo público que ele ocupa. Vejam, reparem que não está sobrando nenhuma palavra aí. Quando eu falo há, pela primeira vez, relação entre o servidor e aquele cargo público, significa que
toda vez que eu me invista em cargo público mediante aprovação em concurso público, eu estarei sendo provido em novo cargo, através do provimento originário, qual seja a nomeação. Então, vale a anotação no seu caderno aí, no seu computador, seja lá onde você está deixando as ideias desta live para lembrança futura, que a única forma de provimento originário existente é a nomeação. A única forma de provimento originário existente é a nomeação. E o que eu preciso para ser nomeado? A Jaqueline chegou agora. Jaqueline, escreve aí pra gente o que eu preciso, para ser nomeado em cargo público. O que eu preciso para que eu venha a ser nomeado em cargo público? O que eu preciso? Ninguém tem coragem de escrever? Alguém certamente vai me mandar uma mensagem aqui, ainda que no privado, que no particular ninguém tem coragem. A Ana já teve aqui, ela me colocou assim: Marcelo, ora, para que eu seja nomeado em cargo público, eu preciso ser aprovado em concurso. A Ana colocou isso e a Priscila também colocou, a Gabriela também, concurso público de provas ou de provas e títulos. Será que está certo? Ser aprovado e convocado, será que é essa a resposta certa para a minha pergunta? Vou dizer a vocês que a resposta está incorreta. Mas passaram em todas as etapas do concurso público. Está incorreta. E sabe por quê? Porque ter 18 anos de idade, ser aprovado em concurso público, alcançar as notas para ser aprovado em concurso, por que nem está correto? Muitas vezes o examinador pergunta uma coisa, o que aconteceu agora aqui, e o examinado entende outra. Sabe aquela história antiga que rola de vez em quando na internet? Entre o que eu falo e o que você entende tem um abismo? De fato, muitas vezes, esse problema na hora de realizar a prova. Vou tentar mexer aqui porque eu acho que está travando um pouquinho. Vou repetir a pergunta para ver se vocês conseguem perceber a malícia da questão. Eu perguntei assim: o que eu preciso? Dei uma ajustada aqui, ver se voltou. Voltamos? Se voltou, dá um ok aí. Se está funcionando direitinho, dá um ok. Vou sair e voltar de novo. Foi? Voltou? Show. Então vamos lá. Vou reformular minha pergunta. O que eu preciso para ser nomeado em cargo público? O que eu preciso para ser nomeado em cargo público? Quase todo mundo aqui respondeu, quase que por unanimidade, todo mundo respondendo que eu preciso ser aprovado em concurso público. E eu estou dizendo que essa resposta está errada. Sabe por quê? Quando eu falo cargo público, vocês entendem cargo público efetivo. E aí a resposta de vocês estaria certa. Se a minha pergunta fosse o que eu preciso para ser investido em cargo público efetivo, aí a resposta de vocês estaria perfeita. Agora, vocês têm que lembrar que quando eu falo em cargo público, eu tenho que dividir cargo público efetivo e cargo público em comissão. Para o cargo público efetivo, maravilha, a resposta de vocês está perfeita. Eu preciso a prévia habilitação em... Voltamos. Eu preciso, para o cargo efetivo, prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Agora, para o cargo em comissão, eu preciso desse concurso público? Não. O cargo em comissão é de livre nomeação e de livre exoneração. Então tomem cuidado. Quando eu falo nessa forma de provimento originário em cargo público, se for para o cargo público efetivo, para que eu seja provido nomeado, é imprescindível que eu seja previamente habilitado em concurso público de provas ou de provas e títulos. Agora, se a nomeação for
no cargo em comissão, não há requisito algum. No cargo em comissão é livre a nomeação, como também é livre a exoneração. Show? Tranquilo. Quando a gente estuda formas de provimento, lembrando a vocês, provimento originário, a única forma existente é a nomeação. O que eu preciso para ser nomeado? Para ser nomeado, se for em cargo público efetivo, eu preciso passar em concurso. Se eu for nomeado num cargo público em comissão, não há requisito algum. Show? Agora, se de um lado eu tenho um provimento originário, do outro eu tenho o provimento derivado. Quando eu falo em provimento derivado, já há relação daquele servidor com o cargo público que ele ocupa. Essa relação foi desfeita de alguma maneira e, através de uma das formas de provimento derivado, ela é reatada. Então, repito a ideia. No provimento derivado, já havia relação do servidor com aquele cargo público que foi desfeita, a forma de provimento derivado. Já havia relação do servidor com determinado cargo público. Esta relação foi desfeita e, através de uma das formas de provimento derivado, ele consegue reatar com aquele cargo. Show? Entre as formas de provimento derivado previstas no nosso estatuto, a primeira a ser estudada é a reintegração. Entre as formas de provimento derivado previstas no nosso estatuto, a primeira a que devemos conversar é a reintegração. Tomem cuidado. Hoje a internet está ruim. Repito sempre. Vamos lá. Vou repetir toda a ideia do provimento derivado. Vou repetir toda a ideia porque a internet hoje não está nos ajudando, né? Quando eu falo em provimento derivado, já havia relação do servidor com o cargo público, com determinado cargo público. Esta relação foi desfeita e, através de uma das formas de provimento derivado, consegue reatar aquela relação. Beleza? Entre as formas de provimento derivado previstas no nosso estatuto, a primeira que nós conversaremos hoje é a reintegração. E agora eu tenho que advertir vocês de um problema, ou pelo menos de um cuidado que a gente tem que ter na prova. O Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto-Lei 220 de 75 e o seu regulamento, o Decreto 2479 de 79, eles são, obviamente, anteriores à Constituição de 88, é só ver o ano de nascimento. 220 de 75, 2479 de 79. Então, eventualmente, alguns institutos não terão previsão exatamente igual à Constituição. Esses institutos que afrontem a essência da Constituição, nós afirmaremos que eles não foram recepcionados pela Constituição de 88. Aqueles institutos que, mesmo anteriores à Constituição de 88, mas que estejam alinhados à Constituição de 88, nós diremos que eles foram recepcionados, e muito cuidado com isso. É errado falar que qualquer norma contida no Decreto 2479, por exemplo, é o Decreto 2479 de 74. É errado afirmar que qualquer norma do Decreto-Lei 220 de 75 ou do Decreto 2479 de 79, que elas são inconstitucionais. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Se a legislação é anterior à Constituição de 88, o fenômeno que acontece aí não é da constitucionalidade ou não. O fenômeno que acontece aí é o da recepção ou não daquela legislação. Agora, se a lei nasce pós-Constituição de 88, aí sim, eu direi, se ela estiver afrontando os termos da Constituição, uma lei que nasce depois da Constituição de 88, se esta lei estiver afrontando a Constituição, aí sim, eu direi que ela é inconstitucional. Então, o marco zero é a Constituição de 88.
O que está antes dela, o fenômeno que acontece da recepção ou não. A partir da Constituição de 88, o fenômeno que irá acontecer é o da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Beleza? Então vamos lá. Essa primeira forma de provimento derivada, a reintegração, ela tem assento no nosso estatuto e tem assento também na Constituição de 88. Se você estiver com a legislação aí à sua mão, se não tiver, por favor, pegue na internet, pegue através de legislação escrita por meio... tá travando muito, né? Então depois a gente tenta por outra plataforma. Mas vamos conversando por aqui. O que ficar incompleto depois, a gente cria um canal lá no YouTube para poder transmitir, de repente, com mais tempo, com mais informações. Mas vamos tentar tocando aqui, dentro da instabilidade que as redes sociais nos permitem aqui. Voltando. Voltando de novo. O Instituto da Reintegração tem assento no artigo 41, parágrafo 2º, primeira parte da Constituição, e no artigo 40 do Decreto 2479. Repito, reintegração tem assento no artigo 41, parágrafo 2º, primeira parte da Constituição, bem como no artigo 40 do Decreto 2479. Vamos seguindo exatamente essa ordem. Primeiro a gente analisa o que está escrito na Constituição, depois a gente analisa o que está escrito no Estatuto. Pode ser assim? Então abre lá a Constituição, como eu disse para vocês, no artigo 41, parágrafo 2º, primeira parte. Vejam, eu vou ler, vai ficar gravado sim, Luiz. Eu vou ler o artigo por inteiro, e vou separar para vocês aonde ele fala da Constituição. Vejam se não está escrito mais ou menos o seguinte: invalidada por sentença judicial, a decisão que demitiu o servidor estável será ele reintegrado no cargo de origem. Tomem cuidado que nesse momento a Constituição termina de falar do Instituto da Reintegração. Aí você vai dizer assim para mim, mas Marcelo, a Constituição continua. O parágrafo 2º do artigo 41 da Constituição continua dizendo o seguinte: e o eventual ocupante do cargo, percebam, quando a Constituição começa a falar assim, e o eventual ocupante do cargo, ela já está tratando de um outro instituto, qual seja o da recondução, que é uma outra forma de provimento derivado. Então, de novo, pegue a Constituição, por isso que se você tiver ela por escrito facilita muito, senão pela internet mesmo já dá para acompanhar. Repetindo a ideia, 41, parágrafo 2º, primeira parte. Invalidada por sentença judicial, a decisão que demitiu o servidor estável será ele reintegrado no cargo de origem. Para e divide a Constituição aí. Essa primeira parte, como eu disse para vocês, está tratando da reintegração. Vamos capturar esse pedacinho e vamos desenvolver a ideia. Pensa comigo. Invalidada por sentença judicial, a decisão que demitiu o servidor estável será ele reintegrado no cargo de origem. Concordam comigo que nós estamos falando aí de um desfazimento de um ato de injustiça? Percebam, houve uma sentença judicial que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso algum, uma sentença que reconheceu que o ato de demissão de um servidor, foi operado de forma injusta. Tanto assim que o Poder Judiciário reconheceu o absurdo da decisão de demissão perpetrado pela administração pública. Percebam? Então, em linha geral, se fôssemos resumir numa palavrinha só, diríamos que a reintegração é um desfazimento de um ato de injustiça. Mas percebam que esse desfazimento dessa injustiça ocorrida por meio da decisão do Poder Judiciário, percebam que ele só admite o desfazimento
da injustiça se essa injustiça for a demissão de um servidor. É tema para terça-feira que vem, mas eu tenho que adiantar que a demissão é a pena mais grave que pode ser aplicada a um servidor. Nada é pior do que ser demitido para um servidor, né? Ser demitido a bem do serviço público é pior ainda. Mas a demissão é a pena capital ao servidor detentor de cargo efetivo. Nada é pior para um servidor detentor de cargo efetivo do que receber a pena de demissão. E já adianto a vocês, se alguém tem dúvida, que a exoneração, quando eu falo em exoneração, eu não estou falando em punição alguma, né? Marcelo, mas eu li no jornal que o ministro tal foi exonerado, que o presidente da República puniu ele exemplarmente. Puniu nada. Tirou o bonitão do cargo, isso é fato. A exoneração é forma de vacância em cargo público, mas não se trata de ato punitivo. Se eu quero punir um detentor de cargo efetivo, a pena mais grave que pode ser a ele, que ele pode sofrer, é a pena de demissão. Mas concordam comigo que um ato de exoneração também pode ser um ato de injustiça? É tema para mais para frente, mas eu posso dar 1 milhão de exemplos aqui de atos de exoneração que sejam atos de injustiça. Por exemplo, se um servidor for reprovado no estágio probatório, o servidor que é reprovado no estágio probatório por suposta incapacidade laborativa, incapacidade não no sentido... Tá demais hoje. Incapacidade não no sentido de que ele tenha sofrido algum mal, mas incapacidade no sentido de que ele é intelectualmente desprovido de inteligência. E ele vem a ser reprovado no estágio probatório. Você vai me dizer, pô, Marcelo, se o cara só faz burrice no trabalho, faz burrice durante todo o estágio probatório, que é de 3 anos, pô, Marcelo, ele tem que ser reprovado mesmo no estágio probatório, e o nome dessa reprovação é por meio do ato de exoneração. Perfeito. Não discuto isso contigo. Mas concordam comigo que a reprovação no estágio probatório pode ser formalmente por inabilitação do candidato para o exercício daquela função e na vida real por um ato de perseguição? Imaginem o seguinte, vamos ao exemplo. Joãozinho, do nosso exemplo aqui, era noivo, né? E ao mesmo tempo que era noivo, ele estava estudando para passar em concurso público, né? E casamento marcado, tudo certinho, tudo bonito, igreja alugada, salgadinho comprado, banda pronta para tocar no casamento. E Joãozinho, na hora do casamento, a noiva no altar, Joãozinho vira para a noiva e fala assim: meu amor, eu vou ter que te deixar só no altar. Dizer Joãozinho, por quê? Gravando hoje demais, né? Joãozinho diz para a noiva, vou te deixar no altar porque se eu perpetrar esta loucura de me casar contigo, certamente não poderei continuar estudando para ser aprovado em concurso público. Sai correndo da igreja, larga a noiva e vai-se embora estudar para concurso público. Beleza? Anos depois, Joãozinho consegue a aprovação no cargo de técnico de atividade judiciária do Tribunal de Justiça. E ele é designado para cumprir seu estágio probatório na terceira vara de família de Duque de Caxias. Para surpresa de Joãozinho, ele encontra na chefia da terceira vara de família de Duque de Caxias, sua ex-noiva. No momento em que ele inicia esse estágio probatório, bate o olho no olho da ex-noiva, ele pensa assim, ferrou, estudei tanto para ser aprovado em concurso público e olha quem eu encontro aqui como minha chefia imediata. A ex-noiva, uma pessoa equilibrada, vira para ele e diz o seguinte: Joãozinho, o que passou, passou, nosso passado. O que importa agora é que ser um grande... Diz a ex-noiva.
diz a ex-noiva. O que importa é que você se mostre... Que isso, Ana? Coitado do Joãozinho. Joãozinho, a noiva diz para Joãozinho, o que importa é que você se mostre um grande servidor. Passado é passado, águas passadas não movem moinhos, disse a ex-noiva. Pois bem, durante 3 anos, Joãozinho é diariamente torturado pela ex-noiva. Diuturnamente, e ele pensa consigo, eu vou aguentar essa tortura, eu vou aguentar esta tortura, porque ao fim eu vencerei o estágio probatório e finalmente ganharei a bendita da estabilidade. Tranquilo? O exemplo é esse. E verdadeiro. Os exemplos têm isso de bom. São sempre baseados em fatos reais. Mas, ao final dos 3 anos, a ex-noiva, ela faz um relatório circunstanciado dizendo que Joãozinho era impontual, que não cumpria ordens, vírgula ou seja, vírgula, que não cumpria ordens. Joãozinho... Voltou? Joãozinho, a noiva, olha, a noiva. Nada, pra mim tá funcionando aqui. Me deem um oizinho se voltou. Me deem um curtiu aí se voltou. Nada? Voltou? Voltou? Estamos juntos. Pelos corações estamos juntos. Pois bem, a noiva de Joãozinho, relatório circunstanciado afirmando que Joãozinho era impontual, que Joãozinho não cumpria os deveres, que Joãozinho era insubordinado, enfim, que ele não preenchia os requisitos para o cargo. É porque eu sempre recebo a mensagem de vocês com um pouco de atraso, né? Mas enfim, fiquem tranquilos que vai ficar salva a aula, né? Quem não conseguir acompanhar agora, imagino que depois vai conseguir assistir tranquilamente. Certo? Fiquem tranquilos. Enfim, voltando para o meu exemplo aqui. Concordam comigo que essa reprovação no estágio probatório que levou à exoneração do Joãozinho também é um ato de injustiça? Concordam comigo? E esse ato de injustiça não pode ser perpetrado, ou pelo menos se perpetrado, merece uma resposta? Agora, pensem comigo o seguinte. De acordo com o que diz o artigo 41, parágrafo 2º da Constituição, primeira parte, o Joãozinho poderia utilizar-se da reintegração? Pensem comigo. O artigo 41, parágrafo 2º, primeira parte da Constituição. Acompanhem comigo. Invalidada por sentença judicial, a decisão que demitiu ele reintegrado no cargo de origem. 41, parágrafo 2º, primeira parte. Invalidada por sentença judicial, a decisão que demitiu o servidor estável será ele reintegrado no cargo de origem. Invalidada por sentença judicial, a decisão que demitiu o servidor estável será ele reintegrado no cargo de origem. Conseguem perceber que, pelo menos para a Constituição, não há proteção daquele que é exonerado? Concordam que para a Constituição não há essa proteção? Mais que isso, a Constituição só garante a reintegração ao servidor estável. Vejam de novo, invalidada por sentença judicial a decisão que demitiu o servidor estável, será ele reintegrado no cargo de origem. Agora você está dizendo para mim, a Suelen colocou para mim, pô, Marcelo, isso é um absurdo. O Joãozinho foi vítima de um ato de injustiça. Ele não terá socorro, pelo menos para a Constituição não. Mas quem tiver com o estatuto aberto, por favor, abra o artigo 40 do decreto 2479. Artigo 40 do decreto 2479 de 79. Vejam,
se o Estatuto Estadual não diz mais ou menos o seguinte: a reintegração decorrerá de decisão judicial ou decisão administrativa que invalide a demissão ou exoneração ex officio de um servidor. Repito a ideia, artigo 40, decreto 2479. A reintegração decorrerá de decisão judicial ou decisão administrativa que invalide a demissão ou exoneração ex officio de um servidor. Concordam que agora o Joãozinho está salvo? Não pelo que diz a Constituição, mas sim pelo que diz o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E aí sempre alguém acaba levantando. Marcelo, me diz uma coisa. O Estatuto não está afrontando a Constituição? Então eu tenho que dizer que esse artigo 40 ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. É essa a melhor resposta? Não, meus amigos, não é a melhor resposta. Por quê? Lembrem da essência da Constituição. A essência da Constituição é a proteção de justiça. É a proteção do servidor contra um ato de injustiça. Percebam, o artigo 40 do decreto 2479 afronta essa essência da Constituição? Não. Carvalho, sorte do Joãozinho, né? José dos Santos Carvalho Filho, ele diz que o que importa é que a essência da Constituição não seja atingida. Se o Estatuto Estadual tivesse a palavra da Constituição, se o Estatuto Estadual tivesse que repetir palavra a palavra da Constituição, vocês hão de concordar comigo que necessidade, que não haveria. Uma vez, repito a ideia, se o Estatuto Estadual tivesse que repetir palavra a palavra do que diz a Constituição, não haveria necessidade de ter estatuto. Não haveria necessidade alguma. Por quê? Se ele fosse obrigado a repetir todas as palavras da Constituição, besteira ter um Estatuto Estadual. O que ele não pode é ferir de morte. Hoje a internet está boicotando o nosso minicurso, né? Mas percebam, conseguiram compreender a ideia? O nosso estatuto, o artigo 40 do decreto 2479, ele foi recepcionado sim pela Constituição de 88. Por quê? Porque a sua essência é a mesma essência do que diz o 41, parágrafo 2º da Constituição. Em outras palavras, ele quer proteger o servidor contra um ato de injustiça. Agora, é verdade, Adriano, tem que trocar a internet. Percebam outra questão. Dentro do 40 do decreto 2479, ele fala assim, decisão judicial ou decisão administrativa. É a mesma coisa que diz a Constituição? Não. A Constituição fala em sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. E o Estatuto Estadual fala em decisão judicial. Aí vem a pegadinha da prova. Eu quero. Aí vem a pegadinha da prova. Pode uma decisão liminar, pode uma decisão de tutela de urgência reintegrar servidor no estado do Rio de Janeiro? Repita a ideia. Pode. Decisão liminar ou decisão que concede a tutela de urgência reintegrar servidor no estado do Rio de Janeiro? Podem ler o artigo 40 do decreto 2479 e me digam. Pode, repito mais uma vez a pergunta, agora a internet não trava, né? Pode decisão liminar ou decisão que concede tutela de urgência reintegrar o servidor? Já temos resposta aqui. Estão dizendo que pelo estatuto sim. E alguém sempre levanta a seguinte bola. Ué, Marcelo, que engraçado você falar nisso. Como é que pode uma decisão contra a fazenda pública, em sede liminar, em sede de tutela de urgência, reintegrar o servidor? Digo a vocês, por quê? Por incrível que possa parecer, essa decisão contra a fazenda, ao fim e ao cabo, é melhor para ela
do que aguardar o trânsito em julgado para que ela tenha uma decisão contrária. E aí você ficou confuso, né, Marcelo? Não entendi. Como uma decisão contrária à Fazenda, em sede liminar, em sede de urgência, ser melhor para ela do que aguardar o trânsito em julgado. Vou dar o mesmo exemplo utilizando a sentença judicial transitada tutela de urgência. Vamos usar o exemplo, talvez fique melhor. Exemplo 1. Joãozinho foi demitido. Aí Joãozinho ingressou com a ação judicial contra a Fazenda para que ele, objetivando a reintegração no cargo. Beleza? Um processo contra a Fazenda buscando a reintegração demora miseravelmente 6, 7 anos para transitar em julgado. Joãozinho não conseguiu a tutela de urgência. 7 anos depois, ele consegue uma sentença judicial transitada em julgado, determinando a sua reintegração. Sabe o que acontece 7 anos depois? A Fazenda está devendo para Joãozinho 7 anos de remuneração. Aquele período todo que Joãozinho não trabalhou, aquele período todo que Joãozinho não trabalhou, será computado para todos os fins. Tempo de contribuição, tempo de serviço, aqui no estado do Rio de Janeiro, para fins de triênio, para fins de licença-prêmio, sem que Joãozinho tenha trabalhado um único dia. Ah, Marcelo, nada mais justo, né? Ele foi absurdamente posto para fora do serviço público. Nada mais justo do que ele ter direito a receber todo esse período. E eu não discuto com vocês. De fato, a administração fez bobagem, tem que pagar a conta. Não estou desmerecendo o direito de o Joãozinho receber esse valor todo. Mas concordam comigo que a Fazenda Pública está pagando por algo que não recebeu? Agora eu vou para o segundo exemplo. Joãozinho foi demitido. No dia seguinte, ele ingressa com uma ação judicial pedindo tutela de urgência para que ele seja reintegrado. E o juiz da Vara de Fazenda defere, concede a tutela de urgência e reintegra o Joãozinho. Show? Beleza até aqui? O processo vai durar os mesmos 7 anos. O processo vai durar os mesmos 7 anos. Mas quando ele transitar em julgado lá na frente, sabe quanto a Fazenda está devendo para o Joãozinho? Nada. Porque ele conseguiu a reintegração lá de trás. Ele está trabalhando os 7 anos. Aí alguém me diz, Marcelo, mas aí é para o exemplo da tutela ser confirmada, da procedência do pedido. E se for improcedente, a Fazenda se deu mal, não se deu mal? Não se deu mal não, porque o Joãozinho terá trabalhado os 7 anos. Vejam, na segunda hipótese, não há jeito da Fazenda ter prejuízo. Na segunda hipótese, a Fazenda ou terá o trabalho do Joãozinho pelos 7 anos e pagará por isso. Na primeira hipótese, ela corre o risco de, em hipótese de procedência do pedido, ela vir a pagar por um serviço que não lhe foi prestado. Tranquilo? Show? Agora voltando. A reintegração decorrerá de decisão judicial, que não é sentença, ou melhor, que a sentença é uma espécie de decisão judicial, ou por meio de decisão administrativa. E aí vale a anotação no teu caderno. Existem 3 formas administrativas de reintegração do servidor. 3 formas administrativas de reintegração do servidor. São elas. Pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão administrativa. Repito a ideia: 3 formas administrativas de reintegrar um servidor.
pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão administrativa. Vejam, vale também a anotação no nosso caderno que o ato de demissão de servidor do Tribunal de Justiça é ato exclusivo do presidente do TJRJ. Só pode demitir servidor do TJRJ o presidente do tribunal. Porque também é o cara que te nomeia. Então, essa é a dica sempre boa, né? O cara que te coloca para dentro da festa é o cara que pode te colocar para fora da festa. Quem nomeia servidor no Tribunal de Justiça é o presidente do TJ. Logo, quem demite servidor no Tribunal de Justiça é também o presidente do Tribunal de Justiça. E aí, de vez em quando, prestem atenção que vem uma pegadinha assim. Reparem que, às vezes, vocês gostam de fazer associações, né? Muita matéria, então vocês querem facilitar o estudo. E o pessoal gosta de atrelar a ideia de servidor de primeira instância com atos praticados pelo corregedor, não é isso? O André, em consolidação, vai falar direto das atividades, dos poderes e das funções do corregedor. Então as pessoas gostam de atrelar atos praticados em relação a servidores de primeira instância ao Corregedor-Geral de Justiça. E, de fato, quase todos eles são relacionados ao corregedor, menos o de demissão. E a pegadinha que vem na prova é assim: a quem compete demitir servidor de primeira instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? E a letra A vem quase que em letras garrafais. E neon, Corregedor-Geral de Justiça. E essa é a pegadinha, porque quem demite servidor de primeira instância, segunda instância, qualquer servidor da área administrativa do TJRJ é o presidente do Tribunal de Justiça. De novo, as formas de reintegração: pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão administrativa. Pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão administrativa. Por que eu fiz esse parêntese em relação ao presidente do TJRJ? Bem, se é o presidente do TJRJ quem demite o servidor do tribunal, eu só posso pedir reconsideração a ele mesmo. Vejam, só pode reconsiderar quem alguma vez na vida já considerou, né? Eu não posso reconsiderar o que o André decidiu. Quando muito, poderia rever a decisão dele. Agora, reconsiderar eu não posso. Se a sua namorada, se o seu namorado terminou, se ele terminou o relacionamento com você, você pede reconsideração a ele ou a ela. Concorda? Você não vai pedir reconsideração à mãe dela, ao pai dele, nem nada do tipo. A mãe dela, o pai dele, quando muito, seria um recurso hierárquico, e a gente vai conversar mais à frente. Mas só pode reconsiderar quem alguma vez já considerou na vida. Então, o pedido, se eu estou falando num ato de demissão, que é privativo, que é exclusivo do presidente do TJRJ, só pode reconsiderar o próprio presidente do TJRJ. Agora, muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse pedido de reconsideração é mantido. Então, imaginem um exemplo. O servidor é demitido, aí ele pede ao presidente do Tribunal de Justiça, faz um recurso, um pedido de reconsideração fundamentado, mais ou menos nos seguintes termos: pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, que eu tenho um filho pequeno para criar. Esse fundamentado pedido de reconsideração, no nosso exemplo aqui, indeferido. Vem a decisão do presidente do TJRJ assim: mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Maravilha? Se o pedido de reconsideração for indeferido, cabe recurso hierárquico. E no nosso exemplo, vale a anotação também: recurso hierárquico dirigido ao Conselho da Magistratura. Recurso hierárquico dirigido ao Conselho da Magistratura. E esse recurso hierárquico dirigido ao Conselho da Magistratura, o nosso herói, Joãozinho, sempre ele, resolve fundamentar melhor o seu recurso hierárquico e diz assim: senhores desembargadores que compõem o Conselho da Magistratura,
Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Eu tenho filho pequeno para criar. Pergunto a vocês, meus amigos, minhas amigas, esse tipo de fundamentação é cabível no pedido de reconsideração e no recurso hierárquico? Reparem que o nosso recurso aqui, tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso hierárquico, tem muito mais natureza de clemência do que qualquer outra coisa. Mas pergunto a vocês, é possível esse tipo de fundamentação para o pedido de reconsideração e para o recurso hierárquico? Sim, é possível, sim. Por quê? Quando eu estou em fase de pedido de reconsideração e de recurso hierárquico, eu ainda estou discutindo o mérito do ato administrativo. E nessa discussão do mérito do ato administrativo, basicamente eu posso pedir tão somente que seja revista a decisão. Diferentemente da revisão administrativa. E aí eu tenho que botar, repito a ideia, tanto no pedido de reconsideração quanto no recurso hierárquico, eu estou discutindo o mérito do ato administrativo. Eu estou discutindo o mérito do ato administrativo. Tanto numa hipótese quanto na outra, basta que eu leve a autoridade competente à questão. Os meus fundamentos, se são jurídicos ou não, pouco importa. Por quê? Porque eu devolvo a apreciação da matéria à autoridade competente. Agora, a revisão administrativa, e essa você tem que anotar com algum destaque no seu caderno, sempre é a mais exigida. A revisão administrativa, ela só poderá ser intentada com o surgimento de novas provas que comprovem a inocência do servidor. Vou repetir toda a ideia. A revisão administrativa só poderá ser intentada com o surgimento de novas provas que comprovem a inocência do servidor. Vou voltar todo o exemplo. Joãozinho foi demitido e ele entra com pedido de reconsideração com o seguinte fundamento: pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, esse recurso vai ser apreciado, vai. Não tem sucesso. Aí ele entra com recurso hierárquico e fundamenta: pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, eu tenho um filho pequeno para criar. De novo, esse recurso hierárquico também é indeferido, mas é apreciado. Pergunto a vocês, ele pode, logo depois desse, ingressar com pedido de revisão administrativa e fundamentar, da mesma maneira como fez no pedido de reconsideração e no recurso hierárquico: pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, eu tenho um filho pequeno para criar? Poderá fazê-lo? Não, porque para revisão administrativa é necessário o surgimento de novas provas que comprovem a inocência do servidor. Repito a ideia. Revisão administrativa somente poderá ser intentada com o surgimento de novas provas que comprovem a inocência do servidor. Show. Tranquilo. Maravilha. Muito cuidado. A revisão administrativa, para muitos, ela não tem natureza sequer de recurso. Ela tem natureza de processo administrativo autônomo. Por quê? Porque ela corre em apenso ao processo originário em que foi aplicada a pena ao servidor. A revisão administrativa ela é muito parecida com a revisão criminal. Para quem gosta de penal, vocês compararem o estudo ou estudarem a revisão criminal com a revisão administrativa, vocês dificilmente errarão qualquer questão na prova sobre o tema. Tranquilo? Beleza? Mas eu vou colocar uma pegadinha aqui, não uma pegadinha, na verdade uma pergunta. O exemplo é o seguinte: João, sempre ele, João, é demitido no Tribunal de Justiça do Rio, supostamente pela prática de lesão corporal contra um colega, né? João
torcedor de determinado time de futebol, numa discussão acalorada sobre qual dos times de futebol seria o melhor, se o dele ou do amigo. No final da discussão, ante a ausência de maior capacidade intelectiva, resolve agredir o seu colega. E pela agressão injusta contra o colega, ele recebe a pena de demissão. Tranquilo até aqui? Aí ele entra com um pedido de reconsideração ao próprio presidente do Tribunal de Justiça. E o presidente do Tribunal de Justiça mantém a decisão. Olha, tu agrediu o cara sem estar sob o abrigo de legítima defesa, não há outra saída senão a sua demissão. Tranquilo? Ele entra com um recurso hierárquico dirigido ao Conselho da Magistratura. E nesse recurso hierárquico dirigido ao Conselho da Magistratura, ele frisa no seu recurso que de fato sim ele agrediu o colega, que de fato sim ocorreu em virtude da discussão acerca de futebol, mas ele diz que no meio da discussão o colega dele xingou a sua mãe, xingou a mãe de Joãozinho, e por isso ele perdera a cabeça e agrediu o colega. Perceba, o Joãozinho continua sem o abrigo da legítima defesa. Mas a gente tem aqui uma situação em que o colega do Joãozinho concorreu para esse desfecho, né? Colocou a mãe no meio da confusão, nada de colocar a mãe em discussão, notadamente sobre discussão de futebol. E o Conselho da Magistratura dá a seguinte decisão, e agora é o que me interessa. A decisão do Conselho da Magistratura é a seguinte: converto a pena de demissão em suspensão por 180 dias. Converto a pena de demissão em suspensão por 180 dias. Pergunto a vocês, estamos diante ou não de hipótese de reintegração? Joãozinho foi demitido, pediu reconsideração, nada feito. Entrou com recurso hierárquico, não foi inocentado. A pena de demissão foi convertida em suspensão por 180 dias. Minha pergunta, estamos diante de hipótese de reintegração no serviço público ou de manutenção no serviço público, uma vez que Joãozinho nunca deixou o serviço público? Qual das hipóteses nós estamos? Vocês têm 30 segundos para responder, porque nossa aula tem mais 4 minutos. Passa rápido, né? 15 segundos. 5 segundos. Que pena, ninguém respondeu a tempo, né? Se tivessem respondido a tempo, ainda que errado estivesse, eu teria presenteado com uma Constituição para vocês. Mas fica para a próxima aula. Meus amigos, estamos diante, sim, de hipótese de reintegração. Estamos diante de hipótese de reintegração. E explico por quê. As decisões administrativas, como regra, produzem efeitos a partir da publicação. Repito a ideia. As decisões administrativas, como regra, já começam a produzir efeitos a partir da publicação. Em outras palavras, o Joãozinho, ele deixou de ser servidor público no dia que foi publicado o ato de demissão. Ele pede reconsideração não como servidor, mas como ex-servidor. Ele entra com recurso hierárquico não como servidor, mas como ex-servidor. Agora, concordam comigo que ele voltou a ocupar o cargo? Sim. Na medida em que ele estava demitido e a sua pena de demissão passa a ser suspenso, ele volta a ocupar o cargo público dele. Porque na demissão, imagina essa cadeira que eu estou sentado. Na demissão, olha, eu saio daqui e deixo a minha cadeira vaga. Na demissão, o cargo está vago. Na suspensão, o cargo não fica vago. É como se eu levantasse e pegasse uma mochila e deixasse na minha cadeira. Vejam, quando você está em sala de aula, se Deus quiser daqui a pouco estaremos novamente, quando você está em sala de aula e vai no banheiro, você não deixa a sua mochila sobre a sua cadeira?
Este cargo está vago, a sua cadeira está vaga? Não, qualquer um que entre na nossa classe sabe que aquele cargo está ocupado, ainda que ele não esteja vendo o ocupante do cargo, que está no banheiro. O suspenso é o cara que está no banheiro. O cargo dele voltou a ser ocupado, ainda que momentaneamente, ele não esteja exercendo a função. A gente confunde a ocupação do cargo com efetivo exercício. Eu posso estar ocupando um cargo, sem que eu tenha exercício efetivo. Marcelo, como isso é possível? Vou te dar um exemplo. Eu, no Tribunal de Justiça do Rio, no período de 8 de julho agora, a 17 de julho passado, de 8 a 17, eu estava ocupando o meu cargo lá no Tribunal de Justiça, mas não estava em exercício. E você vai falar assim para mim, Marcelo, mas que escândalo você confessando em rede social que não estava em efetivo exercício. Não estava no período de 8/7 a 17/7. Não estava porque estava de férias no Tribunal de Justiça. O cargo estava